Amigos, quero cumprimentar todos que estão aqui ao meu lado. Seu Olá. Propício, Eduardo, é um prazer enorme. E trazendo para essa noite essas Sim. pautas que foi abordada entre nós sobre a biografia de Lula, presidente atual do Brasil, biografia de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, e também uma das pautas mais trabalhosas de se falar nos dias de hoje, o trabalho da grande mídia para manipular a grande massa a serviço do sistema. Começamos com o nosso amigo Eduardo aí, o que ele tem a falar dessas biografias e o trabalho da mídia nos dias de hoje. Olá mais uma vez, pessoal. Primeiro com relação ao trabalho da mídia. Vamos colocar aqui em duas vertentes. A grande mídia e a mídia popular. Eduardo, o que você quer dizer com a grande mídia ou a mídia popular? Vamos dizer que a grande mídia são as redes de televisão e tal. E a mídia popular é essa que você está nos assistindo agora, que inclusive eu te chamo para curtir, compartilhar, mande esse vídeo para os seus amigos e se inscreva aqui na TV Litoral Camaragibana. Nós, a internet, o YouTube, entre outros canais, somos a mídia popular. Que essa mídia popular vem cada vez mais ficando forte, cada vez mais ganhando gosto da população, por isso o rótulo popular. E hoje, essa mídia popular, ela tá decidindo até eleições. Lógico, sim. Hoje, de tão forte, ela decide eleições. Coisa que quem decidia até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, Tio Propício, era a grande mídia. E não existia uma outra vertente. E a grande mídia que eu falo é televisão e rádio. Basicamente tudo se decidia, se mostrava, se vendia. A realidade era a televisão e o rádio, como hoje ainda são muito fortes. E elas sempre decidiram eleições, decidiram o rumo da economia. E hoje, com essa mídia popular, que você está conseguindo me ouvir e nos ver, hoje ela não só ganhou força e está influenciando as eleições, como está influenciando o dia a dia, a educação, as pessoas, a criançada. E a importância dela, Matheus, hoje para a população ela por si só é uma das causas, é um dos pilares, vamos dizer assim, é um dos pilares da própria sociedade. E quando eu falo sociedade, não é só a brasileira, viu? É a sociedade mundial. Mundial, sim. Hoje muita coisa se decide na sociedade mundial a partir da mídia popular. Isso. Nós vemos também sobre essa questão da mídia no maior país do mundo, ou seja, na primeira economia mundial, Qual seria? Estados Unidos, Certo. lógico, onde nós tivemos um presidente conservador sendo removido do cargo de da presidência por conta da grande mídia. Veja bem, o que eu enxergo hoje na grande mídia é o fato da manipulação. E isso tem sido tão bem feito por parte deles que muitas pessoas acreditam e até mesmo ficam aceitando conversas paralelas que não fazem sentido sobre a presidência, sobre o STF, que hoje aí, como a gente vê, perseguições, etc. Certo. Ainda com relação a isso, não é de hoje que, mesmo na mídia popular, essa mídia que você consegue me ver aí, me escutar, nos escutar, não é de hoje que existe uma coisa chamada desinformação. Mesmo há alguns anos atrás, na antiga União Soviética, existiam algumas coisas chamadas desinformação. E Isso. essa desinformação, inclusive, era das grandes ferramentas, não só do Lenin, como do Stalin, principalmente do Stalin, na antiga União Soviética. E essa estratégia de desinformação, ela também acontece hoje por movimentos tidos de esquerda, não só na mídia popular, mas principalmente na grande mídia. Isso. Veja bem, Eduardo.
Durante o período nazista, Segunda Guerra Mundial, a Hitler tinha um funcionário, acredito que era alguma pessoa mais próxima, íntima a ele, que ele falava assim: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. E isso tem caído tão perfeitamente no nosso meio que a mídia ela está conseguindo tirar as verdadeiras informações da população. E cada vez mais que a mídia consegue isso, as pessoas só tendem a ser escrava dela mesma. Ou seja, o governo manipula, como a maioria de redes televisoras são compradas pelo governo e etc. Financiada de uma forma mais favorável àquela que está junto com o sistema. Como sabemos. Como você definiria esse sistema? Assim, eu estou com dúvida agora. O que seria sistema? Vamos lá. Esse sistema que eu falo agora é a questão da forma em que o presidente trata a emissora. Vamos lá. Emissora A. Certo. Melhor Emissora sem nome, B. né? Sem nome. Emissora A. Emissora B. A minha emissora, ela tem pauta mais de esquerda. Sim. Eu vou receber mais por conta que eu estou defendendo o lado que eles bem querem que eu fale. Vamos lá. Eduardo é um deputado ou um governador de esquerda e tal. E a minha rádio ou a minha rede de televisão fala muito bem da vossa pessoa, mesmo você não sendo uma boa pessoa. O governo só tende a ajudar quem? A mim ou a empresa A ou a empresa B? Essa é a forma desse sistema corrupto, que não é de agora. Eles usavam isso na Primeira, Segunda Guerra Mundial e durante o período das revoluções que aconteceram no continente europeu. É por isso, Matheus, que eu tenho uma visão bem próxima. Eu tenho uma visão bem próxima por exemplo, da República e dos pais fundadores dos Estados Unidos. Os pais fundadores dos Estados Unidos diziam o seguinte: que a República seria um lugar onde quem contribui, ele pode participar. Ele é participativo, mas a quem contribui. Quem ele é ajudado, ele não teria uma voz nessa vamos dizer assim, nessa república, nesse sistema. Eduardo, você é a favor de sistemas que excluem? Não, olha, eu vou dar um exemplo mais palpável. Se você é meu irmão e eu sou juiz. Isso. Eu sou juiz, você é meu irmão. Seria ético, seria algo normal eu julgar todas as suas causas ou a sua principal dificuldade, sua principal causa? Não, seria injusto demais. E eu provavelmente tenderia a ajudá-lo. Então, aí vai uma regra. Aquele que se beneficia da causa não deve necessariamente... aquele que se beneficia da causa não deve necessariamente opiná-la ou ter uma voz muito positiva, muito... falar em prol da causa, porque ele já é beneficiário. Ele não consegue nem se sustentar a si próprio. Nesse caso aí, eu sou... tenho essa visão muito particular com eles, que eu acredito o seguinte, que quem contribui, aquele que contribui, e quanto mais contribuição ele tiver, quanto mais pessoas, vamos dizer assim, ele empregar, quanto mais for sólido os negócios desse homem, ou dessa pessoa, dessa mulher, seja lá quem for, desse adolescente, mais ele pode, ou ter uma participação nessa república. Aí, vamos entrar, por exemplo, alguém que vive sob tutela do governo, sob ações do governo, benefícios do governo. Você acha que intelectualmente uma pessoa dessa, intelectualmente, ela tem grandes contribuições para a república? Não, de jeito nenhum. Então, aquele que mais tem contribuição, que mais está dentro de administração, que mais tem grandes feitos, ele deve ter a maior força de voz, o maior ativo e maior participação. Esse é o meu ver. Eu não acredito piamente na democracia. Eu realmente não acredito. Inclusive,
Para aqueles que não concordam comigo, o que é normal e tudo bem, não tem problema. Eu indico um livro. Tem um livro que se chama assim, Democracia, o Deus que Falhou. Eu indico esse livro. Leiam. Depois de ler esse livro, tudo bem permanecer na mesma ideia, mas eu indico a todos que puderem, leiam esse livro e você vai ver a atualidade que está no Brasil hoje. Não esquecendo também sobre as redes de televisões ou mídias que estão sendo censuradas. Da mesma forma que alguns ditadores usaram na Revolução Russa, ou seja, na União Soviética, perdão, eles começaram a fechar jornais. Alguns jornais foram perseguidos porque não falavam o que eles queriam. Então esse problema da mídia e da democracia, como você falou aí, eu acho que isso é mais uma ilusão por parte de alguns pensadores que acham que nós vivemos em um país democrático, mas a gente vive uma democracia falsa. Então são esses pontos que eu tenho a falar sobre o papel da grande mídia nos dias atuais. Querendo ou não, são pautas relacionadas a esse tema tão importante para nós, e também não deixaria de dar oportunidade aqui, meu amigo Propício, o que o senhor tem a dizer sobre a grande mídia nos dias de hoje. Falando sobre mídia, é o seguinte: a mídia é uma coisa que ela toma conta, vamos dizer assim, da população brasileira, vamos dizer Sim. assim. Uhum. A gente começa pelo... O Brasil, ele é formado por os 3 poderes, não é? Isso. Judiciário, executivo e legislativo. Sim. Esses poderes juntos, ele forma a mídia que vem acontecendo dentro do país, porque está dominado com essa coisa chamada mídia, não é verdade? Uhum. E isso aí não é bom para o país. Isso aí não é bom para o país. É um grande problema, né? Isso aí Mas mesmo assim, pelo que a gente vê na situação que hoje está o nosso país brasileiro, não é? É uma coisa muito difícil. Até quando eu costumo até de falar que não tenho orgulho de ser brasileiro, é por conta dessas coisas que eu vejo que todos nós brasileiros podem ver, tá entendendo? Uhum. Esse é a minha opinião, o meu assunto de falar dessas coisas que a gente vem vendo aí no nosso país brasileiro. Pode continuar, eu tô quietinho. Não? Certo? Posso falar? Pode Tá sim, bem. então pode ficar à vontade. Certo. Baseado nisso que o tio Propício falou, tem o Machado de Assis, em uma das suas crônicas, tem uma historinha. Eu já contei essa história, eu vou contar agora pra você, telespectador. Que aí tinha lá o seu José, o seu João, e ele ia abrir lá a padaria dele. E ele ia abrir a padaria dele e ele tava sem ideia de qual nome ele ia botar na padaria dele. Aí ele pensou e disse assim: vou botar padaria do Império. Botar padaria do Império. Aí depois ele parou, olhou assim, disse assim, mas o Império tem acabado de cair. Aí ele parou, olhou assim, disse assim: rapaz, não vou botar não, porque se eu botar, pode ser que o pessoal da República venha e tire. Ele tava na República. Aí ele disse: já sei, vou botar padaria da República. Depois ele parou, olhou assim e disse: rapaz, e se o Império voltar? O pessoal do Império pode vir aqui me pegar. Aí ele parou, pensou e disse assim: não, já sei,
Eu vou botar Padaria do João. E ficou Padaria do João. Bom, o que eu quero dizer com isso? É basicamente o seguinte: o que se tem por maior escritor brasileiro de todos os tempos, ele tentava mostrar o egoísmo em todas as crônicas dele, em tudo que ele fazia. Ele tentava mostrar o egoísmo, ele tentava mostrar que a sociedade brasileira tinha duas caras, era falsa. A maioria do pessoal era falso, e isso era um problema. E ele mostrava isso, dizia assim, olha, a média do pessoal brasileiro é falso. E isso era um grande problema lá em 1800. Isso era um grande problema. Então, assim, se muitas das vezes alguém chega pra mim e diz assim, olha, eu tenho vergonha de ser brasileiro, ou eu não tenho orgulho, o próprio Machado de Assis sentia e escrevia isso. E isso é um sentimento que eu espero em Deus um dia mudar, né? Não é um bom sentimento, isso. Mas eu entendo cada pessoa que sente assim. Não é de hoje que muita gente pensa dessa forma. Vejam bem, para finalizar esse ponto a qual a gente deu início sobre a grande mídia, nós vemos que a atuação desse grande episódio aconteceu na última eleição, né? Onde as redes de esquerda e de direita, principalmente, era muito censurada. Até mesmo algumas de esquerda, por falar a verdade, que não são tantos deles, né? Tanto o fato dele de falar a verdade, mas eram censuradas por criticar alguns que estavam relacionados à política. Então, assim, como o Eduardo falou, é bom a gente pensar positivo, que o nosso país possa assim ser melhor do que o que é hoje. Então, Eduardo, encerramos esse bloco falando sobre a grande mídia, a função da mídia, ou seja, o objetivo da mídia nos dias atuais. E já que estamos encerrando esse bloco, quero também convidar você, telespectador, que ainda não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu, corre! Vamos lá se inscrever, vamos compartilhar, vamos mandar aí pro seu amigo. E a TV Litoral Camaragibana está bombando aqui na internet. Isso. E você não pode ficar fora disso. Venha também ser membro conosco, se inscrever conosco. Então é isso, pessoal. Aqui encerramos mais um bloco. Daqui a pouco, ou daqui a alguns minutos, iremos iniciar a biografia de Bolsonaro e a biografia de Lula e como eles se tornaram as principais figuras do cenário político brasileiro. Até mais! Já a gente volta.